Vamos lá, continuando a nossa revisão, funções agora, aula 2, vão ser duas partes de funções, tá? Aula 2 e aula 3, então vamos devagar, olha só. Primeiro, a ideia de funções. Você vai ter lá dois conjuntos, A e B. Você tem que lembrar o seguinte, duas regrinhas. Não sobra elemento em A. Não sobra elemento em A, beleza, vai ser uma função. Segunda regrinha, de cada elemento de A, de cada elemento de A, sai apenas uma setinha. Tá? Essa é a ideia. Então imagina o seguinte, ó, que eu tenho aqui essas bolinhas aqui que representam elementos, e aqui eu tenho outras bolinhas que representam elementos também. Aí imagina o seguinte, essa bolinha liga com essa liga com essa liga com essa e essa liga com essa. Por que que eu sei que isso daqui é uma função? Por que que eu sei que é uma função? Primeiro, olha só, vê se respeita as duas regrinhas. Não sobra elemento em A. Ó, não sobrou. Segunda, de cada elemento de A, sai apenas uma setinha. Então, desse cara saiu quantas setinhas? Uma. Desse cara, uma. Desse cara, uma. Desse cara, uma. Por isso que é uma função. Tá? Lembra comigo, é uma função? Esse primeiro cara aqui é chamado de domínio. Tá? E esse segundo cara aqui é chamado de contradomínio. Então, domínio e contradomínio. Tá? E aí, esses que recebem a setinha, recebem o nome de imagem. Tá? O que você tem que lembrar comigo? Você tem que lembrar comigo o seguinte, domínio. O domínio tem tudo a ver com a condição de existência da função. E aí eu vou escrever dois asteriscos aqui. O primeiro vai dizer o seguinte, tá? São os valores possíveis de x. Certo? E aí eu quero que você sempre lembre disso aqui, que tem a ver com condição de existência. Tem a ver com a condição de existência da nossa expressãozinha. Esse é a parada do domínio. E a imagem? A imagem eu vou escrever no primeiro asterisco o seguinte. São os valores possíveis de y. Além disso, além de eu escrever que são os valores possíveis de y, eu vou escrever o seguinte. Eu vou escrever que são os valores de b que recebem a setinha. Lembra disso? Essa é a ideia principal de função, tá? E aí eu já falei o que é o domínio, o que é a imagem, tá? E aí, quando eu falo em função, é muito importante a gente saber sobre a bijetividade da funçãozinha, tá? E para saber sobre isso, eu tenho que lembrar quando que ela vai ser sobrejetora, tá? Ou sobrejetiva. Quando que ela vai ser injetora ou injetiva, tá? Tá. Quando que ela vai ser sobrejetora, professor? Tá. Sobrejetora ela vai ser quando o contradomínio for exatamente igual à imagem.
Ou seja, quando não sobrar elemento em B. Quando não sobra elemento em B, ela é o quê? Sobrejetora. Prof, injetora. Quando que ela vai ser injetora? Injetora, quando cada elemento de B, tá? Que recebeu setinha, só os que receberam setinha, recebeu apenas uma setinha. E aí, de maneira mais bonitinha, né? Que isso aqui tá muito chulo, eu vou escrever o seguinte, tá? Que se x1 for diferente de x2, f de x1 é diferente de f de x2. Aí fica mais bonitinho, tá? Quando essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, nós dizemos que a função é bijetora. Então, quando que ela vai ser bijetora? Quando ela for sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Tá, prof? Mostra um exemplo disso aí. Não só um, alguns. Olha só. Primeiro eu tenho A, e aqui eu tenho B. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho lá esse cara ligando com esse ligando com esse ligando com esse e esse ligando com esse. Eu vou perguntar, é sobrejetora? Não, não é. Por que não é sobrejetora? Ó, sobrou o elemento em B, tá? Então, não é sobrejetora. Tá? Injetora, ela é. Bom, esse cara recebeu setinha, só recebeu uma, só recebeu uma, só uma e só uma. Opa! É injetora. Mas por ela não ser sobrejetora, o que vai acontecer? Não é bi. Não é bijetora, tá? Olha outro exemplo, esse aqui. A e B. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Esse ligou com esse ligou com esse ligou com esse. Tá? É sobrejetora? É, por quê? Porque não sobrou em B. Opa, eu fiz uma barbeiragem aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais um ponto aqui. Não vou colocar mais um, não. Vou colocar mais um aqui e vou escrever assim. Pronto, melhor. Olha só. É sobrejetora? É. Por que que é sobrejetora? Porque não sobrou ninguém em B. Então é sobrejetora. Tá? Agora é injetora? Não. Por quê? Esse cara recebeu duas setinhas. Pode receber duas? Não pode. Então não é injetora. Se ela não é injetora, já ferrou, ela não vai ser bi. Não é bijetora. Tá? Essa é a ideia. Agora olha esse exemplo. Conjunto A, 1, 2, 3, 4. Conjunto B, 1, 2, 3, 4. Esse cara liga com esse liga com esse liga com esse liga com esse. É sobrejetora? É. Por que que é sobrejetora? Não sobrou ninguém em B. Então é sobrejetora. É injetora? É, porque ó, esse recebeu uma, esse recebeu de uma, esse recebeu de uma, esse recebeu de uma. Então, é injetora. E se é sobrejetora e é injetora, o que vai acontecer? É bijetora. É essa a ideia. Tá? Agora vem comigo. Vem comigo, vem comigo. E toda vez que eu falo que uma funçãozinha ela é bijetora, eu vou dizer o seguinte, tá? Se f é bijetora, eu posso afirmar para vocês que ela possui inversa. Tá? Então, ó, se ela é bijetora, ela possui inversa. E se ela possui inversa, o que acontece? Ela é inversível
ou invertível. E é uma linha de mão dupla, a volta também vale. Se eu falar que ela é inversível, significa que ela possui inversa. E ela só possui inversa porque ela é bijetora. Tá? Da mesma forma, se F não é bijetora, tá? F não é bijetora. O que vai acontecer? Ela não possui inversa. Ela não possui inversa. E se ela não possui inversa, a gente fala que ela é não inversível. Alguns autores vão trazer como função singular. Tá? Então, a volta também vale. Se eu falar que ela é singular ou não inversível, quer dizer que ela não possui inversa. E ela não possui inversa por quê? Porque ela não é bijetora. E aí você vai lembrar comigo? Se eu tenho a funçãozinha f de x, a inversa dela vai ser quem? F menos 1 de x. E como é que acha a função inversa, prof? É simples. Você vai ter f de x igual a alguma coisa x. Esse f de x é a mesma coisa que y. Então, na verdade, você vai ter y igual a alguma coisa x. Como que você faz? O y você troca por x e o x você troca por y. E aí a ideia é, então, ó, o que eu fiz? Trocar x por y por x. Depois você faz isso, o que você faz? Isolar o y. Essa vai ser a ideia. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá. Exemplo. F de x igual a 3x menos 1 dividido por 2x mais 5. E eu quero achar a função inversa desse cara. Tá? Então, pensa comigo. Isso aqui é y, vou trocar por quem? Por x. E esses dois aqui é x, eu vou trocar por y. 3y menos 1, 2y mais 5. Tá? E aí eu vou resolver. Tá dividindo, vai passar multiplicando. Eu vou ter então lá, x vezes 2y mais 5 igual a 3y menos 1. E aí eu vou fazer o chuverex, ó. X vezes 2y, 2xy. X vezes 5, 5x. Igual a 3y menos 1. Eu vou ter que isolar o y. Então, todo mundo que tem y, eu jogo para um lado. Quem não tem, eu jogo para o outro. Então, esse cara vai vir para o lado de cá, esse cara vai para o lado de lá. Eu vou ter o quê? 2xy menos 3y. 2xy menos 3y, igual a quem? Passa 5x para lá, menos 5x, menos 1. Vou isolar o y, ó, vou colocar o y em evidência. Y vezes 2x menos 3, igual a menos 5x, menos 1. Esse cara que está multiplicando vai passar dividindo. Eu vou ter, então, que y é igual a menos 5x menos 1, dividido por quem? Por 2x menos 3. E essa seria a função inversa. Só que tem um detalhe aqui que geralmente o elaborador não gosta. Ó. Olha só. 3 sinalzinho de menos e 1 de mais. O que você faz? Inverte o sinal todo mundo. Tá? A inversa, a função inversa, então na verdade vai ser quem? 5x mais 1 dividido por 3 menos 2x. Aí ficou 3 caras com sinal positivo e 1 cara com sinal negativo. Eu fiz joguinho de sinal. Essa aqui é a função inversa. Num nível bem mais difícil aí que pode aparecer, tá bom? Então, já entendi o que é a função inversa. Eu vou falar da paridade, então, lá. Paridade. Você tem que lembrar que para ser par, f de menos x tem que ser igual a f de x. E que para ser ímpar, f de menos x tem que ser igual a menos f de x. Você tem que lembrar disso. Mas lembra do esquema?
Isso aqui é só se ele pedir. Qual que é o esquema, professor? É muito comum aparecer as polinomiais. Polinomiais. E aí, quando aparece polinomial, o que você olha? Você olha o expoente. Se todos os expoentes forem par, a funçãozinha vai ser par. Se todos os expoentes forem ímpar, a função vai ser ímpar. Isso se ela for polinomial. Prof, mostra pra gente então o que é. Então vem aqui comigo. Vem comigo. Vem comigo. Mostra pra gente. Olha só. Vou mostrar. Imagina que eu tenho lá, ó. F de x igual 5x à oitava menos 6x à sexta mais 4x à quarta. Eu quero saber, será que é par? Será que é ímpar? Olha lá. Tudo par. Se é tudo par, a função é par. Mais fácil, né? Olha lá. F de x igual 3x à quinta menos 3x à terceira mais 7x. Bom, quando não tem nada, tem 1 aqui, ó. Então, olha só. Ímpar, ímpar, ímpar. Expoente tudo ímpar. Então, é o quê? É ímpar. Só toma cuidado se tiver os dois. E se eu tiver f de x igual 5x à oitava menos 7x à quinta menos 3x à quarta mais 7x à terceira. Aí você olhou, ó, eu tenho expoente par e tem expoente ímpar. O que vai ser? Sem paridade. Tá? Sem paridade. Ou alguns autores vai trazer o quê? Nem par, nem ímpar. Nem par, nem ímpar. Tá? É essa a ideia. Ok? Beleza, prof. Mas só é polinomial na parada? Não. Tem uns casos especiais aí e são telegrafados que você tem que lembrar. Para ela ser par, queridos, ela tem que ter uma simetria em relação ao eixo y. E o caso mais comum aí da função par é f de x igual cosseno x. Tá? Então tem que ter uma simetria em relação ao eixo y. E o caso mais comum, f de x igual cosseno x. Para ela ser ímpar, ela tem que ter uma simetria invertida em relação à origem. Em relação à origem. E aí eu digo o seguinte, que os casos mais comuns dessa função ímpar, f de x igual seno de x, f de x igual tangente de x. Essas duas são os clássicos da função ímpar. Tá? Prof, o que mais que eu preciso saber sobre função? Já falei de paridade, já falei sobre bijeção, sobre função inversa, e aí eu vou falar o seguinte, tá? Tem um negócio chamado função composta. Que geralmente é escrito com uma bolinha. Como assim, professor? F bola G de X, tá? G bola F de X, G bola G de X, F bola F. Tá, mas o que significa isso, prof? Você vai ter três conjuntos, A, B e C, e você vai ter uma funçãozinha que vai transformar um elemento de A em um elemento de B. Eu vou chamar essa funçãozinha de F. E você vai ter uma funçãozinha que vai transformar de B em C. Vou chamar isso aqui de G. Existe uma fórmula que vai fazer isso direto. Essa fórmula é a função composta. É a G bola F, tá? Então, bola significa função composta, tá? Então, pensa aqui comigo. F bola G de X vai significar o seguinte, ó. O primeiro fica primeiro, o segundo fica segundo. É F de G de X, tá?
Se eu tivesse lá G bola F de X, seria o quê? G de F de X. É só substituir na funçãozinha e achar outra forma, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, F de X igual a X mais 5 e G de X igual a X mais 2, tá? Então, imagina que aqui eu tenho o número 2. Se eu jogar na F, ó, 2 mais 5, 7. Depois, 7 mais 2, 9. Fiz o pinga-pinga. Aí, se eu quisesse direto, 2. 2 mais quanto que vai dar 9? 7. Seria a função composta. Ó, seria G bola F de X, que seria X mais 7. Aí, se você jogar direto, ó, 2 mais 7, 9. É a função composta. Tá? Como que você achou, professor? Eu peguei a G, que é X mais 2, e no lugar do X eu coloquei quem? X mais 5. Ó, X mais 5 mais 2, que vai dar quanto? X mais 7. Essa é a função composta. Ok? Volta aqui comigo. Que faltou falar um esqueminha para vocês. Antes da gente falar de mais função, tá? Mas quando eu sei que é uma função? Mas quando eu sei que é uma função? Imagina que o cara não trouxe nada, gente. Trouxe só os gráficos prontos e falou assim, ó, qual desses gráficos aí é uma função? Aí ele traz esse gráfico, aí traz esse gráfico, e aí traz esse gráfico aqui. E outras possibilidades. O que você tem que lembrar? Você vai fazer retas na vertical, tá? Então, ó, faz-se retas na vertical. Cruzou uma vez, é função, tá? Cruzou mais que uma, cruzou mais de uma, não é função. Então pensa aqui comigo, ó. Esse primeiro aqui. Olha essa reta aqui. Cruzou uma, duas, três. Pode isso, Arnaldo? Não, isso aqui não é função. Pá, pá. Olha aqui. Cruzou uma? Não, cruzou duas. Então, também não é função. Nessa daqui, qualquer lugar que eu traçar uma reta na vertical, qualquer lugar, só vai traçar uma vez. Então, por isso que é uma função. Tá? E aí eu lembro de uma questãozinha que falava o seguinte. Qual das figuras, tá? Poderia ser uma funçãozinha. Tá? Então, ele trazia lá circunferência, trazia lá uma semicircunferência, tá? Trazia lá um quadrado, trazia lá um triângulo e trazia um losango, tá? Qual que poderia ser a função? Aí o que acontece? Se você pensar do jeitinho que tá aí, nenhum deles é função. Por quê? Porque traça, cruza mais que uma. Mas a única que você consegue mexer é essa aqui, ó. Dá uma giradinha nela, ó. Isso aqui pode ser uma função, ó. Então a resposta era essa, era a letra B, que era a semicircunferência, tá bom? Então, para ser uma funçãozinha, quando eu traçar retas na vertical, só cruzo uma vez. Na outra aula sobre função, eu vou falar de cada um dos tipos, para você ficar craque nisso aí. Te espero lá, tá bom?